Então, olá pessoal, vamos falar sobre o conversor CCCC Full Bridge PWM, aula 8, capítulo 8 do livro texto. Começando aqui já apresentando a topologia do conversor. Observe que isso é idêntico ao que a gente viu para o half bridge. No half bridge a gente tinha um braço e aqui eram dois capacitores. Vamos substituir o banco de capacitores, né, os dois capacitores, por mais um outro braço de inversor. Outra meia ponte, só tinha um braço. Esse é ponte completa, possui dois braços. A operação tradicional desse conversor, você aciona um interruptor S1, corrente vem para o primário, S3 também. Então, o convencional é acionar simultaneamente S1 e S3 em um semiciclo. E no outro semiciclo, do semiciclo inverso, você vai aplicar uma tensão negativa no primário transformador, através de S4 e S2. Então, fica positivo aqui embaixo e negativo aqui. Também são complementares, S4 e S3 e 2 são acionados ao mesmo tempo, para aplicação clássica. Depois a gente vai mostrar que existe a opção do phase shift também. Ao fazer isso, acionando S1 e S3, nós aplicamos uma tensão positiva aqui, igual a VI. No instante que os quatro interruptores estão abertos, a tensão fica zerada. Depois se aplica a tensão negativa de menos VI, quando os interruptores S4 e S2 estão conduzindo. Então é mais VI, menos VI. Ou zero, quando os quatro interruptores estão abertos. Os secundários são os mesmos que a gente viu para o half bridge. Tem a opção do ponte completa com tap central do transformador, retificador de ponte completa no tradicional, né, só com secundário, e meia onda. Tinha comentado, mas eu vou comentar aqui o que acontece. Esse cara aqui, ó, ele tem duas vezes a tensão de saída. Tem dois enrolamentos. Imagine, esse daqui só tem um enrolamento, esse aqui vai ter duas vezes. Então a tensão de saída aqui vai chegar a duas vezes o dessa configuração aqui de secundária. Além disso, só tem um diodo para cada semiciclo. Então esse diodo aqui tem que suportar uma tensão reversa, que é duas vezes a tensão nesse secundário aqui, em um dos secundários. Vou chamar essa tensão de secundário aqui, vou chamar de V2. Então vai ser duas vezes V2. Quem seria V2? A tensão aplicada no primário VI dividida pela relação de transformação, VI por N. Tá? Então é duas vezes VI sobre N a tensão que esse diodo tem que suportar. Para o diodo completa, agora a tensão aqui vai ser só VI sobre N. A outra característica importante é que queda de tensão que vai ser provocada na saída devido a esse diodo, para essa configuração, é a presença de um diodo. Nessa de dois diodos em série. Então esse cara aqui, essa configuração, provoca mais queda de tensão que essa, o dobro de queda de tensão devido a tanto a resistência série do diodo quanto a queda de tensão da própria tensão da camada de depleção do diodo. Tá? Só que essa configuração é muito melhor para tensões altas. Porque pensa, para tensão alta, a queda de tensão do diodo não afeta muito a tensão de saída, quando a tensão é alta na saída. Porém, o diodo vai sofrer muito mais tensão reversa. E esse daqui já é bom para tensão baixa. Quando a tensão é muito pequena, ele tem uma queda menor, e se a tensão nele vai ser 4 vezes maior, mas se a tensão de saída é baixa, ele não vai ser um problema tão sério. Então, só para salientar, essa configuração é boa para baixas tensões e essa é boa para altas tensões. Mais uma observação é que na prática sempre se coloca um capacitor aqui, ó, desacoplamento. Eu já vou falar nele daqui a pouquinho. Então vamos lá, resumidamente, né? O conversor full bridge é isolado, tem um transformador, né? Pertence à família dos conversores derivados do conversor Buck. Pode operar em CCM ou DCM. Pode possuir múltiplas saídas. Utilizado para potências tipicamente entre 500 e 5 kW. Ou seja, uma potência bem superior ao dos outros conversores, tá? O transformador, né, não precisa armazenar energia, não tem que ter entreferro. O núcleo opera de forma bipolar. Isso aqui é equivalente ao half bridge.
Os transistores, ou MOSFETs, né, são acionados de forma a não terem sobreposição, solapamento. Porque se você tiver esse interruptor, quando ele estiver fechado, esse tem que estar aberto obrigatoriamente e vice-versa. Se houver uma sobreposição e os dois estiverem fechados ao mesmo tempo, curto-circuito. Olha só a fonte aqui. Pá, você queima os interruptores. A razão cíclica máxima importante para cada interruptor, já que eles operam de forma complementares no braço, é de 50%, um pouquinho menor do que 50%. Na prática, quando você trabalha com inversor, os drivers comerciais eles possuem tempo morto, que já vem no driver, e em alguns casos você pode até ajustar esse tempo morto. O que você tem que tomar cuidado é que é o seguinte: como quando você está acionando o interruptor, ele está conduzindo ou saindo de condução, existe um slew rate, existe uma inclinação, e no momento que você aciona ele não entra instantaneamente nem sai instantaneamente de condução. Então essa inclinaçãozinha tem que ser levada em consideração também. Por isso que você não coloca muito pequeno. Mas esses valores aí costumam vir até no datasheet dos drivers, quando você compra o valor dele, e também do próprio braço, ou perna em inglês, né, leg, lá de IGBT, por exemplo, quando você compra, qual que é o recomendado. Porque depende do tempo de resposta deles. Então vamos supor que você acionando o IGBT, ele gasta 500 nanosegundos para entrar em regime permanente e começar a conduzir. Esse é o mínimo tempo para esse cara que você precisa. Para esse IGBT que você precisa, por exemplo, ter de tempo morto entre um e outro. Entre um e outro MOSFET, ou IGBT, ou seja, pulso de gatilho, que eu quis dizer. Tá. Aqui a gente vai usar nas nossas análises teóricas 0,4 de razão cíclica, que é muito conservador. Você pode chegar até 0,45, tranquilo. Na verdade, em muitos casos, até bem mais que 0,45. Tá? A frequência da forma de onda. No fio de saída é 2 vezes a frequência dos MOSFETs. É o mesmo para o half-bridge. Se você tem uma frequência de chaveamento aqui, por exemplo, de 100 kHz, a frequência aqui da forma de onda aqui no filtro, nesse ponto aqui, vai ser 200 kHz, é o dobro. A corrente de entrada dele é pulsada, só que ele vai drenar 2 vezes, de 2 pulsos de corrente para cada ciclo de chaveamento, tá? Ou seja, 2 vezes mais pulsos do que o half-bridge. E, claro, ele consegue fornecer mais potência do que o half-bridge. Um capacitor de acoplamento pode ser adicionado, na prática é sempre adicionado, com o enrolamento primário. Por que isso tem que ser feito? Porque na prática você nunca vai conseguir balancear certinho o chaveamento dos dois braços, por exemplo. Fechou S1 e S3, depois S2 e S4 com a mesma largura de pulso, de tal forma que o ciclo positivo e negativo serão simétricos. Sempre vai ter uma pequena diferença. E esse nível médiozinho vai sendo carregado na magnetização do seu transformador até que o transformador sature. Quando ele satura, ele se torna um curto-circuito. Porque ao saturar, não consegue mais passar fluxo no núcleo. É como se o circuito magnético desaparecesse. Como se você tivesse somente um enrolamento de fio lá sem nenhum núcleo. Então é um fio, é um curto-circuito primário. Observe isso aqui. Isso aqui é fio enrolado. Se não tiver um circuito magnético aqui, isso aqui é um curto-circuito para sua fonte. Tem um fio aí só, curto-circuito está na fonte. O que faz ter uma oposição aqui à passagem de corrente é esse fluxo no núcleo, que é esse circuito magnético. Saturou o transformador, acabou o circuito magnético, ele para de funcionar, só tem fio enrolado lá, é um curto-circuito. Então a gente usa esse capacitor para eliminar esse nível médio, tá? Que chega no transformador. O ganho estático do full bridge ideal, olha que interessante, o ideal é 2D sobre N. Então lembra, no buck era D, no half bridge era 2D sobre N, tem relação de transformação, e no full bridge é 2 vezes o do half bridge. Por quê? Porque a tensão que você aplica agora no enrolamento é 2 vezes maior. Lá no half bridge era só, você tinha um capacitor aqui com VI sobre 2, VI sobre 2. Então a tensão aplicada era mais VI sobre 2 e menos VI sobre 2. No full bridge, ele é VI
e menos VI. Não é metade da tensão mais, agora é a tensão inteira. Então a tensão é 2 vezes maior aplicada no transformador. E, portanto, o ganho agora é 2 vezes maior, o ganho estático desse conversor. Para o caso real, vai entrar o rendimento. Então, 2 vezes o rendimento, vezes a razão cíclica, dividido pela relação de espiras entre primário e secundário. Lembrando que N é relação N1 por N2. Aqui o capacitor de acoplamento, que também tem que existir no half-bridge. Tá? Nas simulações, se vocês observarem, tem que ter esse capacitor aqui. Aí até tinha falado no half-bridge que era em torno de 2 micro a 10 micro. Na verdade, tem que calcular essa reatância capacitiva aqui, de tal forma que para a tensão, para o sinal alternado, para a frequência do sinal que você quer que passe aqui, e para a corrente que você tenha, ela tem um valor pequeno suficiente para se tornar um curto-circuito para aquela frequência. Tá? Infelizmente, claro que esse cara também vai ter uma resistência, um resistor aqui em série, que é a resistência RSI dele, também vai gerar perda e tem que ser considerado nos nossos cálculos de eficiência, tanto para o half-bridge quanto para o full-bridge. Então vamos analisar as etapas de operação do conversor full-bridge. Nesses desenhos nós não vamos considerar o capacitor, tá, que existe, porque aqui a gente só está analisando a etapa de operação, a gente está desconsiderando nessa análise o capacitor. Ele é um curto-circuito, tá? Porque para a alta frequência é como ele vai se comportar, como um curto-circuito. E só vai tirar o nível médio, que é a baixa frequência, que seria o desbalanço entre esses caras aqui, ó, esse com esse. Se não houver desbalanço, esse capacitor seria desnecessário, tá? Então vamos lá, o que vai acontecer? Na primeira etapa de operação, a gente tem, ó, vai do intervalo de 0 até dt, né, que é quando o interruptor S1 e S3 estão conduzindo. Fonte é aplicada a primário transformador mais VI. Ao fazermos isso, nós vamos ter nesse secundário aqui uma tensão VI sobre N, que vai estar alimentando o fio de saída e a carga aqui. Então o diodo D1 está conduzindo. D2 aberto, S2 e S4 aberto. Segunda etapa de operação vai acontecer quando abrirmos os interruptores S1 e S3. Tá, é o tempo morto que tem entre você abre o primeiro interruptor para fechar o segundo, que é o de baixo aqui, ou de cima nesse caso aqui, para esse, né? O seu complementar. Então, você abre um, depois fecha o outro complementar dele. Você nunca permite sobreposição. Então, o que vai acontecer? Ao abrir, você tem apenas agora os secundários em roda livre. Assim como acontecia com o half-bridge. Aqui. Esses dois diodos D1 e D2 estão conduzindo agora a corrente de roda livre, que é a corrente do filtro aqui. Então, recordando, isso aqui é um indutor, ele se comporta como uma fonte corrente. A corrente não pode parar de circular nele. Então ela continua circulando. A tensão aqui vai a 0, está curto-circuitado esse secundário nesse instante. A segunda etapa vai de dt até t sobre 2, tá? Metade do período de chaveamento. Terceira etapa, que vai de t sobre 2 até t sobre 2 mais dt, que é quando a gente fecha o interruptor 2 e 4, os interruptores 2 e 4, até o instante em que eles são abertos. Ao fazer isso, a tensão agora é aplicada de forma invertida. Ela é aplicada por aqui, ó. O mais agora da fonte está no terminal inferior do seu transformador, menos aqui. Então a tensão ela é invertida sobre o transformador. Ele está no semiciclo negativo. A tensão agora vai ser menos mais, menos mais. Então agora vai conduzir por esse diodo aqui. Tá? Estamos utilizando um retificador aqui de onda completa, utilizando um tapo central com 2 diodos. Quarta etapa de operação. Também os 4 interruptores estão abertos, roda livre no secundário. Aqui. 2 diodos estão conduzindo novamente. O que vai acontecer com a indutância de magnetização? Ela é carregada, armazena energia aqui quando os interruptores estão fechados. Olha o sentido da corrente.
ela continua circulando corrente nesse sentido, mas agora ela vai fazer isso aqui. Ela vai estar no roda livre. Isso aqui vai estar curto-circuitado, a tensão aqui é 0. 0, 0. Então ela está em roda livre aqui, essa corrente vai ser constante. Tá? Se você observar no gráfico aqui, ó, corrente constante. Vai acontecer a mesma coisa na simulação. Então passando aqui para as formas de onda, né? Olha lá, os gatilhos G1 e G3 são iguais nessa configuração que a gente está aplicando. Complementar a eles estão o G2 e o G4. Então você aciona G1 e G3 ao mesmo tempo, depois G2 e G4 ao mesmo tempo. E aqui está um tempo morto entre eles, ó. Tá vendo? Esse é o tempo morto, o dead time. Vou chamar de dead time, não dá para escrever aqui. Dead time. Esse dead time, obviamente, ele existe porque o dt aqui, ó, eu tenho um d. Esse d pode variar de 0 até 0,5. Se ele fosse 0,5, ele viria até aqui, então o dead time seria 0. Tá? Você nunca vai chegar com d igual a 0,5. Você vai chegar perto, mas não vai chegar lá. Você tem que manter um dead time aqui. Então aqui ó, as correntes, né, S1 e S3, A2 e 4 complementares, tensões VS1 e VS3, complementar V2 e V4. Então a tensão máxima do interruptor é VI. Olha lá, VLM, vindo primário do transformador, é mais VI, 0 menos VI. Isso aqui vai depender da razão cíclica, essa largura aqui. Corrente de magnetização, ela vai de um valor menos, um valor negativo até um valor positivo de um pico. Durante a roda livre, fica constante. Depois, quando você inverte a tensão, ela vai do valor positivo de pico até o valor negativo de pico. Depois fica constante roda livre, assim sucessivamente. Então, é um valor alternado, assim como exatamente como a gente viu no half-bridge. As formas de onda, os shapes das formas de ondas do half-bridge e do full bridge são idênticos. O que muda, na verdade, são o quê? Alguns ganhos. Aqui tinha um 2 lá no half-bridge. Tensão aqui agora não tem esse 2. As tensões reversas dos diodos. Olha, o que vai acontecer? Nos diodos você tem duas vezes. Esse 2 não existia no half-bridge. Por que isso vai acontecer? Porque você tem uma tensão maior na entrada agora. 2 vezes maior do que você tinha no half-bridge. Ao ser 2 vezes maior a tensão aqui, é claro que esse número de speeds vai ser a metade. Então a tensão acaba sendo a mesma. Se for um half-bridge ou um full bridge. Mas a equação mudou porque você dobrou a tensão. E aí o N vai mudar para adequar.